Salve, Mestre. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 1. Mateus 26, 1. Abba, Pai, Abba, nosso Pai, Sua presença é real para quem tem fé em saber que nos dias de hoje o Senhor se continua a falar, como nos tempos passados, quando o Senhor usava profetas tanto na lei como na graça. Assim, voz profética que clama no deserto, assim, profecias que são direcionadas por ti, cujo Senhor manda os seus profetas profetizar. Pois que hoje possamos entender, à luz da palavra do Senhor, aquilo que essa congregação e todos aqueles que estão se unindo conosco devem ouvir. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Mateus 26, 1. Diz assim, o título, na NVI é A Conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Que linda passagem, né? Até os dias de hoje, os relatos dessa mulher que demonstrou um ato de adoração, de entrega e sacrifício, pois nos foi deixado para que hoje possamos ler e aprender o que agrada ao Senhor. Mas, em primeiro lugar, o que nós devemos aprender é algo sobre Caifás, o chefe do sumo sacerdote, uma autoridade religiosa, pedra de tropeço para a expansão do reino de Deus. Caifás, ele nunca vai descansar. Caifás, ele sempre vai arranjar uma maneira ou estudar um plano para parar Jesus. Parar a sua palavra, parar os seus ensinamentos. Pois eu começo a dizer por parte do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos. Satanás vai usar uma forma para calar os profetas de Deus, colocando Dalila para tirar a força de um homem de Deus. Colocando também Jezabel para perseguir homens de Deus e profetas, e colocando Herodias para atrair homens de Deus. Por intermédio de Salomé,
Herodias pede a cabeça de João Batista. Satanás, ele é um ser repetitivo. Seus planos são repetitivos. Suas ações são repetitivas. E ele não descansa. Enquanto nós, como a igreja, nós estamos a falar do nome de Jesus, pois Satanás ele usará todos os meios para fechar a boca dos profetas. Há aqueles que ficam intimidados, se escondem de caverna em cavernas, andando pelo deserto, até o dia que o Senhor o chama para confrontar Acabe e os profetas no Monte Carmelo. Há aqueles, diz o Senhor, que perdem suas forças ao serem seduzidos por uma Dalila. Dalila, ela se apresenta. Dalila, ela encanta. Dalila, ela manipula. Dalila exige. Há aqueles que são conduzidos pela dança de Salomé. A dança da serpente. E ao ser seduzido por Salomé, esses têm sua cabeça apresentado em uma bandeja por ordem de Herodias. Pois em verdade, assim diz o Senhor, Caifás está reunindo com toda a sua corte a tramar contra os filhos da luz. Caifás está planejando calar todos os profetas e matá-los. Pois é isso, exatamente isso, o desejo do diabo contra a noiva de Cristo, contra os profetas do Senhor, contra os profetas que irão surgir para denunciar Caifás, para denunciar Dalila, para denunciar Jezabel, Herodias e também Salomé. Pois aquele que está firme não se deixa enganar. Pois é chegado a hora do anticristo apresentar a religiosidade de uma política. O que você entende com isso, amada igreja? Pois vocês devem entender que nos últimos dias a religião estará tão longe de Deus, mas tão longe de Deus, que os próprios religiosos irão perseguir e matar todos aqueles que se opõem a eles. Por quê? Porque dentro da religiosidade de Caifás há uma grande política no Senado. Há uma grande manifestar do anticristo. Pois a religião já está corrompida. E a política sempre foi corrompida. Pois não se deixe enganar, amada igreja. Porque é chegado a hora, e a hora é essa. A igreja verdadeira, ela é prudente. A igreja sábia, ela se prepara. A igreja de Cristo, ela não se corromperá a essa política, a essa religião. Enquanto há um plano em Caifás, enquanto há um plano por parte dos religiosos, há sempre uma mulher a estar derramando azeite no mestre. Há sempre uma mulher
a estar ungindo e preparando o próprio Mestre. Entende? Essa simbologia é a representação que a verdadeira igreja, a noiva de Cristo, a mulher, ela deve adorar o Senhor em tempo de perseguição. Enquanto Caifás prepara maneiras para acusar, prender e matar o Mestre, enquanto Caifás prepara maneiras para matar e calar a voz dos profetas, a mulher, ela deve se preparar para adorá-lo, para adorar o Senhor, para adorar o Mestre. Enquanto a perseguição, a adoração. Enquanto há rumores de assassinato, a adoração. Enquanto há calúnia, a adoração. A adoração não pode parar. A adoração deve continuar. Vocês estão ouvindo aqueles que estão se cansando? Consegues ver a fé que estou liberando nessa noite, cujo Senhor usa os meus lábios para se falar contigo, que a adoração não pode perder sua força, sua intensidade, sua constância. Ela não pode parar. A adoração deve continuar. A adoração que você deve expressar ao Senhor deve ser contínua. Aonde está o vaso de alabastro, ó noiva? Aonde estão os vasos de alabastro? Aonde estão, ó noiva? Pois em verdade, assim diz o Senhor, é necessário preparar o seu vaso de alabastro. E estejam, pois, preparados para adorá-lo em tempo de perseguição, em tempos de angústia, em tempos de medo, em tempos de aflição e em tempo de ansiedade. Sejam constantes em adorá-lo. Adorem-o constantemente. Adorem-o. Não tenha medo, porque a adoração é a arma da noiva. Sabia disso? Que a adoração é uma arma poderosíssima para vencer Satanás, para ultrapassar barreiras, vencer obstáculos. Sabia que a adoração tem um poder de mover e inclinar o coração de Deus quando, obviamente, a adoração não é fingida, mas é totalmente derramada como um óleo sobre a cabeça do Mestre. Quando esse óleo tem valor, porque há um óleo barato que não é nardo puro, que não é um óleo verdadeiro, um óleo de primeira prensa. Há uma adoração que não é adoração, que não é azeite. Ela não se derrama, ela não flui. Mas há uma adoração que move o coração de Deus. A adoração é a arma da noiva. Por que, pastor Cris, a adoração é a arma? É uma arma que a noiva possui. Pois escuta aquilo que o Espírito Santo há de dizer. E ai de mim se eu blasfemar contra o Espírito Santo em dizer que é Ele, sendo que não é Ele. Pois assim diz o Senhor.
Enquanto o noivo está recebendo os preparos e ornamentos deixados pela noiva quando adora. Enquanto o noivo está sendo preparado, enquanto a noiva está apresentando adoração ao noivo, os leais guerreiros do exército do noivo, do rei, estão trabalhando para proteger a noiva. Estão trabalhando para defender a noiva, para defender as suas casas, para defender os seus filhos, para defender a sua parentela. Mas o dever da noiva é adorá-lo. O que você tem? Tens adoração para oferecer? A adoração é a tua arma de guerra? Não vai me dizer, mas pastor, eu não afino, eu não sei cantar. Não é. O teu vaso de alabastro, que eu saiba, não é cordas vocais. Essa mulher se inclinou, se entregou, chorou. De repente, um louvor pode ser e pode te levar a fazer aquilo que essa mulher fez. A adoração é uma entrega absoluta. A adoração é tua arma de guerra. Por que muitos na perseguição não louvam o Senhor? Por que muitos na perseguição não adoram? E por que muitos na perseguição têm medo e saem correndo como assim os discípulos saíram correndo do Getsemane? Quando veio a pressão e os sumos e os sacerdotes viram para prender Jesus. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Em verdade, é em Betânia que se encontra uma Maria. É na presença de Jesus que Maria deve adorá-lo constantemente. Olha o que fala no versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproxima dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. E olha só, os discípulos, ao ver isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Quem diz isso, amada igreja? Quem afirmou que tudo aquilo poderia ter sido dado aos pobres? E quem incitou essa conversa em Betânia? Você sabe quem foi? Quem colocou uma expressão água, não água não, azeite, né? no fogo. Isso. Quem colocou azeite no fogo? Quem incitou tudo aquilo? Foi o próprio Judas Iscariotes. Em meio a todos os discípulos, em meio a todo o povo, os discípulos ficaram indignados. Não apenas Judas Iscariotes, os discípulos em geral. Mas quem incitou a indignação de todos eles? Judas, o Iscariotes. Ao ouvir Judas falar, escuta isso, Tomé
certamente começou a se perguntar: que desperdício? De fato, o que vai levá-la a fazer tudo isso? Tomé não entendia sobre fé, não entendia sobre o princípio da fé e da adoração, porque a fé exige obras, amada igreja. A fé pede obras. E a obra daquela mulher foi expressada através da adoração. E Tomé não entendeu. Mas o que deve entender é que foi Judas Iscariotes que incitou o povo a se indignar. Versículo 10. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Essa mulher entendeu sobre adoração. Entendeu que era necessário adorá-lo. Ela entendeu que se deve adorar o Senhor em qualquer circunstância. Agora, os discípulos, eles não imaginavam que Jesus estava sendo alvo de perseguição e até mesmo de morte naquele exato momento. Mas o espírito daquela mulher, escuta isso, o espírito daquela mulher representa a noiva de Cristo que em momentos de trauma, em momentos de perseguição, em momentos perigosos, momentos de aflição, de medo, a igreja deve adorá-lo, porque a arma da igreja é a adoração. É adorá-lo. E isso jamais deve ser negociado. Versículo 12. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, disse Jesus, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Opa! Seria coincidência que Judas Iscariotes se decidisse, justo depois desse acontecimento, procurar os chefes dos sacerdotes, para assim já preparar a traição, já preparar a morte do mestre? Será que foi uma coincidência que Judas se decidisse fazer aquilo depois dele ser exortado, depois dele ser contrariado? Por que Jesus, depois de ter visto e ouvido isso, se dirigiu até os chefes dos sacerdotes, meus amados? Porque ele ficou indignado com a repreensão. Porque partiu de Judas a indignação de ver aquela mulher apresentando adoração. Partiu dele. Judas nunca irá aceitar a adoração. Judas, ele não quer te ver adorando. Judas vai sentir ciúmes. Judas vai sentir inveja. Judas é a tipificação de uma pessoa que não pode lhe ver bem. Judas tem ciúmes. E a partir do momento que ele foi confrontado em seu ciúme, em sua falta de fé, na sua falta de adoração,
ele saiu da presença de Jesus. Consegue entender? Pois eu tenho um recado para todos vocês, e principalmente para membros desse ministério da OSI. Todos aqueles que manifestam ciúmes saem da presença de Deus. Alguns, ou a maioria, vão até mesmo até os chefes dos sumos sacerdotes. Vão ver outras igrejas, vão procurar outras denominações. Afinal, foram confrontados na inveja, foram confrontados na ambição, foram confrontados na avareza, porque o frasco de alabastro derramado pela mulher tinha muito valor. Judas não está contente com aquilo que ele tem. Ao contrário, ele tem ambição para possuir aquilo que não é dele. Porque se ele recebesse o frasco de alabastro como forma de oferta, certamente ele venderia e roubaria parte do dinheiro. Mas como não teve seu benefício, ou porque seu nome não foi falado no altar ou no púlpito, ou porque não recebeu um cargo de qualidade na igreja, ou porque não foi levado ao reconhecimento, pois Judas Iscariotes sai da presença de Deus. Por acaso, a palavra do Senhor está falando com alguns? E vocês que estão fora da presença de Jesus, o que fazem no Sinédrio? As palavras do livro da Lei e da Graça não foram suficientes para mantê-lo na casa de Simão Pedro? As palavras do livro da Lei e da Graça não foram suficientes? Ou não foram boas suficientes para trazer alimento e lhe fortalecer e se alegrar por isso? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Em verdade eu vos digo, vocês que estão junto a Caifás, que já estiveram aqui na casa de Simão Pedro, mas estão hoje na casa do sumo sacerdote, lembre-se, chegará um dia em que vocês irão chorar. Aqueles que não ouviram a minha voz irão sofrer e chorar as consequências de uma decisão errada, diz o Senhor. Será que ainda consegues entender que Deus está falando contigo? No versículo 14 diz: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. E lhes perguntou: O que me darão se eu entregar a vocês? Se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Judas Iscariotes, ele tem um coração endurecido. Voltar para a casa de Pedro? Voltar com os apóstolos? Jamais! Coração duro, orgulhoso, porque foi ofendido, porque foi confrontado. Ouvir o que houve, recebendo o que receberam,
como que é possível ter um coração tão endurecido ao ponto de planejar entregar o Filho do Homem? Judas, como podes deixar enganar o teu coração, diz o Senhor? Pois, cuidado, amada igreja, para que não haja em vossos corações a ambição, a vaidade, a independência, a dureza e o orgulho. Cuidado para não deixar em vossos corações tudo aquilo, porque se esses pecados que foram citados permanecerem em vossos corações, a pergunta é: qual seria a diferença entre esses e o próprio Judas Iscariotes? A partir do momento que um orgulhoso, vaidoso e ambicioso for confrontado, certamente sairá da presença de Deus. E procurando o sumo sacerdote, talvez não terá outra oportunidade. Assim diz o Senhor. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: aonde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, uns após outros: com certeza não sou eu, Senhor. E afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Pois assim diz o Senhor: mesmo que a verdade seja apresentada para um pecador, muitas das vezes ele não entende que a palavra está falando com ele. Ele, na verdade, não quer ver. Porque tudo aquilo que possa o confrontar jamais é para ele. Ele não entende que é com ele que está sendo feito o confronto. Pois um homem ou uma mulher que tem um coração de Judas não conseguem ver quando Jesus diz: sim, é com você. E os que estão ao seu redor tampouco conseguem entender por causa das distrações de uma conversa na mesa, por causa da falta de atenção, da falta de concentração do que a palavra quer dizer. Prestem muita atenção quando o Senhor usa os meus lábios para liberar uma palavra rema. O que significa uma palavra rema? Uma palavra direta. Direta. E digo-vos mais,
estejam atentos a não cometer os mesmos erros que Judas. Porque as características de Judas não servem para os escolhidos, para a noiva de Cristo. Façam morrer o orgulho, amada noiva. Faça morrer o orgulho, faça morrer o engano, faça morrer a avareza, a independência e tenha um coração quebrantado como Maria, com um coração quebrantado como a de um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Essa é a vontade do Senhor. O Senhor quis advertir todos aqueles que têm essa inclinação, que se opõem à repreensão do Senhor. E alguns podem dizer: quando o Senhor me repreendeu? Quando usou a autoridade instituídas por Ele para te corrigir. Não tens aprendido que todas as autoridades são instituídas pelo próprio Senhor, seja ela espiritual ou natural? Quanto mais dentro de uma igreja onde Deus está. O que faz ainda na casa de Caifás? Escolhendo uma religião evangélica onde o Espírito Santo não se move. Só porque você, moça, você, mulher, não gostou? Ser corrigido, ser contrariado numa profecia cujo se colocou na posição de uma profetisa, sendo que não és profetisa? Só porque foste contrariada no seu orgulho? Só porque as diretivas que lhe foram dadas não correspondem àquilo que a religião tem lhe ensinado no passado? Muitos cometem os erros de Judas, pensando que não são Judas, mas o são sim. Tomara que todos aqueles que estão no Sinédrio e voltaram no Sinédrio correm novamente para a casa do Senhor, sua casa, e a sua casa é a OSE. Sua casa é essa. Há pessoas que nos demos 5 ou já 6 oportunidades. E nessas 5, 6 oportunidades continua orgulhoso. E até mesmo dizendo: eu não gosto de nenhum daqueles que me discipularam. Só gosto do pastor Cris Duran, porque esse verdadeiramente é um homem de Deus. Pois eu te falo para ti, ó mulher, orgulhosa. Olha só, é o homem de Deus que tu diz que é. E eu te digo, orgulhosa que tu és. Arrepende-te, porque você está indo direitinho para o inferno. Porque o orgulho está te levando lá. Assim diz o Senhor. Esse mesmo que tu diz, esse
é um homem de Deus. Pois hoje eu venho perante ti para te dizer, sim, Judas, és tu. Por acaso preciso falar nome? Sendo que é tão claro. Voltem. Há esperança até para aqueles que traíram o Senhor. Há esperança. Consegue entender isso? Mas quebrantem-se. Quebra-se o vaso de alabastro. Sem restrição. Quebra-o. Quebra-o. E derrama-o sobre Jesus. Quebrar o orgulho pode ser um grande vaso de alabastro e um grande sacrifício para alguns nessa noite. Pai, a mensagem foi falada. Agora cabe a cada um se ver dentro dessa mensagem. Que Judas possa voltar. Que aquele que decidiu estabelecer ou tomar decisões erradas, insensatas, possa voltar e cair em si, para que assim essa pessoa não venha morrer na casa de Caifás. Porque assim o Senhor, usando os meus lábios, disse: no Sinédrio, tu não tens nenhuma chance de te salvar. Então, hoje, a mensagem foi para esses. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Consegues ver tanto amor nessas palavras? Pois sim, amo. Amo porque eu quero que muitos sejam resgatados. Até mesmo aquele que nega o Senhor, que desonra seus próprios líderes, terão chance se encontra um coração de Maria, humilde, a querer recomeçar. E o Senhor terá prazer de estender as suas mãos para quem se arrepender e voltar com o coração simples e quebrantado. Nós te aguardamos. E vocês que ainda não derramou o seu vaso de alabastro, ó noiva, derrama-o. Talvez seja por intermédio dessa palavra o aval por parte de Deus para que você o faça. Deus espera de ti um sacrifício para sair da mornidão, para sair do acostumar. Um sacrifício. Obrigado, Senhor. Amém. Eu vou te dar oportunidade de fazer o seu cadastro novamente. Ou vocês que estão pela primeira vez ouvindo essa palavra, ou que são de outro ministério, mas estão cansados de um sistema cuja religiosidade impera. Bem-vindo no reino dos céus. E seja, pois, tu inserido no reino onde se move o Espírito Santo. Nesse ministério, o Senhor aqui está. Lhe ensinaremos, mas tenha, pois, tu um coração de Maria. E certamente tudo irá bem. Serás ensinado, corrigido, amado e experimentarás tudo de bom e do melhor
o que pode se encontrar no ministério. Como fazer parte desse ministério online. Olha só, veja o QR Code aqui, aproxima seu telefone e diretamente encontrarás o acesso ao cadastro, preenche o formulário e entraremos em contato contigo. 2 ou 3 dias, mais ou menos, isso que acontece para que nos entremos em contato. Ou, se preferir, pode entrar no meu site, crisduran.com.br, e ali, quando verás escrito online, World Church, aperta e já o cadastro estará apresentado para ti. Terminando para hoje, agradeço, desejo para todos um maravilhoso início de semana e até sábado que vem. Abraço para todos.